Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte. Hoje, revisão de comédia de l'arte, tá? Assunto da prova mensal, tá bom? Então, vamos lá. Grupo 9, página 379. Gente, o que a gente tem para relembrar desse tipo de teatro, né? Primeiro, que ele surge no finalzinho da Idade Média, tá bom? Então, ele surge aí numa transição entre a Idade Média e o Renascimento, que foi um movimento artístico, cultural, que aconteceu no finalzinho da Idade Média, tá bom? Então, gente, o que é que acontece? O teatro havia sido proibido há algum tempo pela Igreja durante a Idade Medieval, tá? Porque era considerada uma prática profana, de incentivo ruim para as pessoas. Então, a igreja meio que limitou essas apresentações, né? Então, o teatro sofreu uma espécie de repressão. E aí, no final da Idade Média, nesse contexto do século XVI, tá? Surge a comédia de l'arte, que foi um teatro popular, tá bom? Uma forma de teatro popular. Então, como a igreja reprimiu essa manifestação em locais fechados, apresentação para as pessoas nobres, criou-se o teatro popular, ou seja, esse teatro era apresentado nas ruas, tá? Então, quem queria assistir, assistia. Nós não sabemos ao certo quem criou, né, e a data exata de surgimento. A gente sabe que surge nessa transição, quando a Idade Média estava acabando, a igreja já estava perdendo o seu poder absoluto, e então surge esse tipo de manifestação artística, tá bom? Então, um teatro aí feito para ser apresentado nas ruas, tá? Para as pessoas. E aí, esse tipo de teatro ficou tão famoso que a nobreza também se interessou por ele e ele também passou a ser apresentado em locais fechados, tá bom? Em relação às temáticas, o que a gente tem para relembrar? Em relação aos temas, né? Gente, eram temáticas populares, tá? Então, era um tipo de teatro que falava da vida das pessoas, do cotidiano. Então, por isso mesmo que chamou muito a atenção, porque as pessoas se identificaram com aquilo que estava sendo apresentado. Além disso, esse teatro proporcionava, gente, muita reflexão, tá? E também fazia muitas críticas, tanto em relação à sociedade, em relação à moral, em relação também à política, ao abuso do poder, tá bom? Então, foi um teatro popular e engajado. O que significa esse teatro engajado, né? O que é uma arte engajada? É uma arte preocupada com a sociedade, né? É uma arte que faz crítica aos acontecimentos sociais, políticos, tá bom? Então, tem essa preocupação social, ok? Interessante, gente, é que as performances eram meio que improvisadas, tá? Eles não escreviam aquele texto enorme de teatro, como era de costume na Idade Medieval, tá? Para uma pessoa ficar lendo, ficar ali encenando. Então, era um teatro mais livre, tá? Eles faziam muito uso de acrobacias, tá? De improvisos, e justamente porque era apresentado ao ar livre, né? Dependia da aceitação do público, do riso do público. Então, eles incorporaram esses novos elementos ao teatro, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, esse gênero, né, teatral tinha um pé na rua e um pé no palácio, né? Foi um tipo de teatro inventado para ser apresentado nas ruas, no entanto, ganhou muita visibilidade, muita aceitação e passou também a ser apresentado em locais fechados para a nobreza, né, que se divertia com aquelas apresentações. E muitas vezes a apresentação fazia crítica à nobreza, né, mas talvez eles nem percebessem, tanto assim porque era tudo de uma forma muito cômica, né? Esse teatro tem essa característica.
No entanto, os atores passaram a ser mais respeitados aqui, passaram a ser também remunerados, isso é muito interessante, né? Eram remunerados pelo seu trabalho, quando passaram a se apresentar em locais fechados, né? A nobreza remunerava, porque na rua eles ganhavam pouca coisa, né? Pouco dinheiro, empilharias, que seria bugigangas, né, gente? Objetos de pouco valor, ganhavam alimentos, então era para sobreviver mesmo, né? Gente, a trupe, que eram as companhias, né? Ou seja, o grupo de atores, eles andavam assim, ó, como mostra aqui essa imagem, né? Essa obra. Eles andavam em carroças, os atores ali, que eram em média 8 a 10, andavam carregando os seus pertences, né? O seu material de trabalho ali para fazer improviso, figurino e tudo mais, tá? Qual outro grande destaque que nós temos aqui? As personagens eram fixas, ou seja, os atores interpretavam sempre as mesmas personagens, como vocês já viram, né? Assistiram aqueles vídeos, a gente comentou nas aulas anteriores, tá bom? Então, eram personagens fixas, sempre apresentavam as mesmas personagens, em média, 8 a 10 atores, como eu já falei, na companhia, e a grande novidade, outra grande novidade, né, na verdade, esse teatro traz muita mudança, traz muita inovação. Ele passa a incluir mulheres como atrizes, tá? Então é o primeiro tipo de teatro que aceita a participação da mulher, porque como vocês já estudaram, o teatro surge na Grécia e da Grécia antiga até a Idade Medieval, os homens faziam o papel de mulher nas peças, caso fosse necessário, né? Se tivesse um papel feminino, os homens se fantasiavam, né? Utilizavam a máscara feminina, a peruca, e faziam aquele papel, porque as mulheres não eram permitidas, né, participar ativamente dessa arte, tá bom? Então, isso é muito interessante. Outra coisa massa é que o público passou a ouvir, né, o pensamento dos atores, né? É aquela coisa, ele fala em voz alta o que ele está pensando, e aí aquilo se torna engraçado, né? A isso a gente chama de lazo, tá bom? Lazo. Então, tem aqui no vocabulário, quando a personagem fala em voz alta, a plateia e seus pensamentos, tá bom? Então, lazo no singular, tá? E lazi no plural. Veio do italiano, né, gente? Então, a Itália que tem essa tradição aqui no teatro, tá bom? No teatro comédia do lar. Então, vamos lá. Passando aqui, vocês conseguem ver a estrutura, né? Como vocês já viram, o teatro, a comédia de l'arte, mantém uma estrutura fixa, tá? Então, essas são as personagens. Dificilmente aumenta mais um, né? Talvez mais um Zane aqui, né? Que seria esse servo, tá bom? Mas geralmente tem de 8 a 10. E aí, relembrando as personagens de forma rápida, nós vamos ter o Magnífico, né, que é a figura, ele está no topo, né, observem aqui nessa estrutura, o Magnífico encontra-se no topo, tá, dessa estrutura. Gente, essa estrutura imita a estrutura social, tá? Lembrando que a comédia de l'arte imitava a sociedade, né? Ela representava o que acontecia na sociedade. Então, ela refletia sobre a vida das pessoas. Então, toda a estrutura social era repetida aqui. Então, o Magnífico era a figura que estava no topo, tá bom? Ele era o líder da cidade, tá? O líder da cidade. A personalidade dele era malvada, tá? Então, é muito interessante a comédia do arte, porque ela consegue trazer para a gente os diversos tipos de pessoas, né, que existem na sociedade. Então, se traça um perfil de comportamento, né, psicológico ali dessas personagens, tá bom? Então, o Magnífico está no topo, ele é um líder, no entanto, ele tem essa personalidade malvada, tá? O Pantaleone, gente, ele é um mercador, né? É um comerciante rico, tá? Muito rico, conservador, né? Um representante ali da sociedade, né? Dessa parte, essa camada mais favorecida. No entanto, ele é malvado, né? É um cara azedo,
é um cara chato, né? Se interessa pelas moças mais jovens, incomoda essas moças, né? E parece que ele não se toca, não percebe, né? Que está incomodando, né? Parece que ele faz questão disso, né? Essa figura dele representa isso. E ele é um cara avarento, né? Ele já é rico, ele é um mercador, mas ele ainda é avarento, né? Ele quer tudo para ele. Gente, o Zane, né? Tem o principal, que é como se fosse o líder, né, dos outros servos. Então, a partir de um Zane, vem outros Zanes, é como eu falei. Em alguma apresentação, pode ter 2 anos, 3 anos, outra 4, né? Enfim, então, varia, tá bom? Então, ele é o patrão, né? Vamos dizer assim, ele é o patrão dos empregados, né? Dos outros servos, dos outros Zanes, tá bom? Então, é aquele cara que gosta do que faz, né? Ele é sempre entusiasmado, tá bom? E aí a máscara dele tem essa característica que a gente tá vendo, né? Essa máscara do nariz muito longo, né? E nós vamos para o dottore, né? Dottore, ou doutor, né? Ele é um líder também, né? Como o Magnífico, ele não é o líder dos líderes, né? Ele não está no topo, como o Magnífico. Mas ele é um doutor, né? Ele é um cara que tem conhecimento e isso o faz se sobressair ali na sociedade, né? Entre as outras pessoas. Ele usa a roupa de professor universitário, né? Dos séculos XVI e XVII, tá bom? É um cara que conhece de tudo, né? Fala sobre todos os assuntos e tudo mais. Um cara muito respeitado aí nessa estrutura social, tá bom? Nós temos o Brighella, tá? Que é um Zani, ele é um empregado, no entanto, ele se considera o mais esperto dos empregados, né? Dos servos, e é como se ele fosse o mestre dos servos, né? Esse Zani aqui é o patrão, tá, gente? Mas o Brighella é como se sobressaísse entre os outros servos, né? Ele faz questão de agradar aos líderes para se sobressair, tá bom? Ele é muito astuto, né? Muito inteligente, é elegante, tá? E faz de tudo para se sobressair entre os outros. O Arlequim também é um Zane, tá? Ele também é um servo, é o que mais tem habilidade corporal entre todos esses personagens que estão aqui, tá? A inteligência dele, como está aqui, é mais física do que mental, né? Ele não é muito inteligente, né? Mas ele tem uma inteligência física, ele é um acrobata, tá bom? Seria o equivalente a um palhaço hoje, tá? E é uma figura muito querida, né, na comédia de l'arte, tá bom? Muito querido, ele é simples, né? Ele é uma figura que representa aí a pureza, a inocência, né? A diversão. A Colombina é a moça apaixonada pelo Arlequim, tá? E ela é muito inteligente, tá? E é a única mulher Zane, ou seja, é a única serva, tá bom? Ela almeja ser uma mulher rica, né? Ela almeja ter a classe de outras mulheres, né? Da esposa do doutor, por exemplo. Ela sabe conversar sobre tudo, então, assim, a figura dela se equipara à figura do doutor, né? Ela é a mais inteligente aqui dos servos, né? Dos anjos. Nós temos os enamorados, que é um casal, né, gente, de jovens que são apaixonados, tá? Então, geralmente, um deles é filho do doutor, né? E outro do Pantaleone, tá bom? Então, são jovens aí de uma classe social mais favorecida, eles estudam, os pais deles, né, almejam que eles sejam aristocratas, tá bom? Então, eles encenam aí o amor, tá? Na comédia de l'arte. Nós temos o capitão, né? O soldado mercenário, gente. Esse cara, ele trabalha para quem pagar mais, né? É um fanfarrão, ele se diz muito bravo, muito tudo, mas na verdade ele é um covarde, tá bom? As roupas dele
são assim, né? Como vocês estão vendo, espada, capa, né? Ele representa aí um espanhol, né? Então, esse daqui é o capitão, tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui, tá? Foi uma revisão. Gente, acessem esses QR Codes, né? Procurem saber aqui quem foi Isabela, né? Que foi uma atriz, Isabela Andreini, né? Que representava aí a moça, uma, né, dos enamorados, e por isso mesmo essa figura aqui geralmente é chamada de Isabela, tá bom? O rapaz recebe outros nomes, Fabrício, Silvio, Otávio, dentre outros, tá bom? Então, pesquisem mais, e é isso aí, galerinha. Beijo, beijo.